Oi, meu povo! Muita gente se assusta de pensar em riscos, mas se você tem um negócio e me acompanha aqui ou no Instagram, você não tem medo nem dos riscos e nem do caos. Eu sou Priscila Elpo, CEO e founder do Instituto Elpo, e o meu propósito é ajudar a organizar o caos da gestão de negócios digitais. Então já deixa o seu like nesse vídeo e me segue para não perder nenhum conteúdo de gestão. Hoje eu vou te ensinar a fazer uma gestão de riscos caprichada para o seu negócio, para você não ser pego em nenhum risco e estar em vantagem com relação aos seus concorrentes. Então bora lá? Gestão de riscos é muito comum quando falamos de gestão de projetos, mas nós podemos e devemos fazer a gestão de risco dos nossos negócios. Isso nos faz estar mais preparados para qualquer coisa que surja no nosso caminho, inclusive riscos positivos. Sim, podem existir riscos positivos. Bom, e qual é, afinal, a definição de riscos? O risco do projeto é um evento ou condição incerta que, se ocorrer, provocará um efeito positivo ou negativo em um ou mais objetivos do projeto, tais como escopo, cronograma, custo e qualidade. Um risco pode ter uma ou mais causas e, se ocorrer, pode ter um ou mais impactos. Uma causa pode ser um requisito, premissa, restrição ou condição potencial que cria possibilidade de resultados negativos ou positivos. Se um desses eventos incertos ocorrer, pode haver um impacto no escopo, custo, cronograma, qualidade ou desempenho do projeto. Ou seja, pode ter impactos positivos e negativos. A gente está acostumado a ouvir falar de riscos com os impactos negativos, mas também pode trazer impactos positivos, porque o risco nada mais é aquilo que sai do nosso planejamento, aquilo que é incerto, aquilo que a gente não tem controle, que simplesmente aconteceu. E pode acontecer coisas que nos impactem positivamente nos nossos negócios. E assim como a gente se planeja para fazer a gestão de risco de um projeto, a gente também deve fazer da nossa própria empresa. Isso nos garante antecipar alguns problemas que podem vir a acontecer e já saber o que fazer se esses problemas de fato acontecerem. Com isso, a gente tem agilidade na tomada de decisão e também na execução, porque você não vai precisar parar para procurar uma solução para esse risco. Você já vai ter isso mapeado e algumas vezes você consegue até antecipar. Então, não espera realmente o problema acontecer para sair fazendo alguma coisa, alguma ação para mitigar esse risco. Então, o que a gente precisa fazer para planejar os riscos do nosso negócio? Primeiro, você vai refletir e pensar em tudo aquilo que já aconteceu com o seu negócio ou que você já viu acontecendo em outros negócios e que impactaram, principalmente negativamente, os negócios. Lista tudo que já aconteceu, reflete, conversa com outras pessoas, pesquisa, mas tenta levantar aquilo que já aconteceu, que é de conhecimento das pessoas, para você estar preparado para caso isso aconteça novamente. Isso é algo que, se você tem as lições aprendidas implantadas na sua empresa, essa gestão do conhecimento, já está meio caminho andado, porque você consegue olhar essas lições aprendidas e dali já retirar alguns riscos que aconteceram para criar esse seu planejamento dos riscos. Vou dar alguns exemplos para te ajudar com isso. Se você vende um curso digital e o seu curso ele está hospedado numa plataforma X ou ele usa um checkout, um gateway de pagamento da plataforma Y, se der um problema em alguma dessas plataformas, isso é um risco para o seu negócio. Você produz conteúdos, capta leads, faz contato com potenciais clientes, fecha negócios através do Instagram, YouTube, TikTok, qualquer outra rede social. Mas essas redes sociais não são de fato suas, elas pertencem a uma empresa. E o que acontece se simplesmente elas deixarem de existir ou acontecer um problema nessas redes? Esse é um outro risco para o seu negócio. E aí, alguns exemplos, né? Essas redes elas podem cair, seu perfil pode ser banido, a rede pode ser banida, ela pode se tornar paga. Então, como isso impactaria o seu negócio e como você conseguiria se preparar para isso?
Se você depende da internet, que eu acredito que depende, porque hoje em dia a gente depende da internet para tudo que a gente faz, existe um risco da internet mundial cair. Já pensou? Se cai a internet no mundo todo, o que acontece? Ou então, se cai a internet da sua casa, da sua empresa, o que você vai fazer? Se você fica sem luz por muitos dias no seu bairro, na sua cidade, o que você vai fazer? São riscos. Então, a gente deve levar em consideração para entender o como a gente agiria e não deixar acontecer para daí pensar na solução. As ferramentas que você usa, os locais em que você armazena toda essa informação, toda essa gestão de conhecimento da sua empresa, documentos, tudo que é produzido pela sua empresa, isso tudo pode vir a dar problemas. E aí, qual é a saída para você se isso acontecer? Como você vai resolver? As próprias pessoas com quem você trabalha ou você mesmo. E se ficarem doentes? E se acontecer um acidente? O que você vai fazer no meio de uma demanda, no meio de um problema? Qual vai ser a saída para você, para o seu negócio? E aí você começa a pensar em situações que nunca aconteceram, mas podem vir a acontecer. E se elas acontecerem, qual é esse impacto? O que vai acontecer? É um risco. Então, assim, a gente pensa em coisas que parecem uma probabilidade muito pequena. A pandemia até então era uma coisa que se falava, mas ninguém considerava. Tanto que quando ela veio, eu soube apenas de um caso, que era um evento, se não me engano, de tênis, em que no seguro estava lá uma pandemia. Então, eles já tinham ali uma gestão de riscos. Mas a maioria das pessoas imaginava que, sim, é uma possibilidade, mas ninguém imaginava que de fato aconteceria. Então, a gente começa a expandir a mente para começar a ver que basicamente tudo pode acontecer. Então, é melhor a gente estar preparado para o pior do que a gente não se preparar e quando acontecer ter que correr atrás para resolver esse problema e acabar perdendo tempo e agilidade no negócio. Outros exemplos, né? Uma vez eu virei para um cliente de lançamento e falei: e se o WhatsApp cair no meio do lançamento? Acharam que era muito difícil disso acontecer, mas o WhatsApp caiu. E aí, como é que faz para se comunicar com os leads do lançamento? Um outro exemplo que eu comecei nessa época a trazer muita coisa foi: e se uma ferramenta ela deixa de funcionar, uma ferramenta de e-mail, a página, servidor, se algo assim deixa de funcionar, o que se faz? E acabou que vários desses problemas foram sendo enfrentados. Então, se eles tivessem considerado o que eu estava falando realmente eram riscos e valia a pena se preparar, teria tido muito mais agilidade para a resolução desses problemas. Então, assim, não existe impossível no mundo dos riscos. Tudo pode acontecer e a gente se prepara para isso. E é por isso que, quando algo de ruim acontece, quando um caos surge, isso não nos abala, estamos preparados, porque a gente já se preparou e já aceitou que imprevistos acontecem e a gente não consegue controlar tudo. Então você vai listando tudo. Aí eu fui dando exemplos para você ir pensando aí na sua realidade, na sua empresa. Lista. E não é uma lista que você vai fazer uma vez, você vai atualizando, ela vai sempre mudando, vai aumentando, você vai pensando em mais coisas, vai vendo o que deu de errado com o outro, pensando na sua realidade. Então, lista o máximo de coisas que você conseguir pensar que podem dar errado. Então, pense em tudo que você precisa basicamente para o seu negócio funcionar, para as coisas darem certo. E aí pensa no inverso, se algo ali sair desse controle, se algo ali sair do mecanismo tradicional, o que você vai fazer? Pense externamente o mercado em que sua empresa está inserida. Então, somos hoje uma sociedade de organizações. Dependemos de outras empresas, lidamos com outras empresas o tempo todo. Então, começa a observar esse mercado, seu nicho, ver o que está acontecendo na economia. Às vezes você pensa, é besteira, não vai me afetar. Pode te afetar, então começa a pensar nesses detalhes. E também internamente, começa a olhar para cada área da sua empresa. Mas eu não tenho time. Mas ainda assim você tem áreas, só porque é tudo você que faz. Mas você tem finanças, tem gestão de recursos humanos, tem marketing, tem vendas, tem suporte, você tem tudo. Então, começa a pensar por áreas também. Isso vai te ajudando a identificar mais riscos, porque aí você vai segmentando e pensando em caixinhas, né? E aí, uma vez que você listou todos os riscos, agora a gente vai categorizar esses riscos.
Então, primeiro, né, você está aqui com a lista dos riscos, todos os riscos listados. Você vai ver de 1 a 5 qual é a probabilidade desse risco acontecer, sendo 1 muito baixa, 5 muito alto. Então, você vai classificar cada um desses riscos de acordo com a probabilidade. A seguir, você vai classificar eles de 1 a 5 o impacto. Se esse risco acontecer, qual impacto ele traz para o seu negócio? Sendo 1 um impacto muito baixo, 5 um impacto muito alto. Uma vez que você tem, então, os riscos, o impacto e a probabilidade, você vai classificar a categoria. Você vai multiplicar esses dois valores e aí você vai ver que alguns riscos podem estar ali com 25, 20. Esses são riscos que você vai estar monitorando sempre de perto, porque eles são aqueles que têm uma probabilidade maior e um impacto maior. Então, você vai vendo ali pela numeração que saiu juntando impacto e probabilidade, qual é a categoria desse risco para você estar acompanhando mais de perto, porque é algo muito arriscado para o seu negócio. E aí, agora que você já classificou o risco, é a hora de definir como agir. E como agir, a gente tem duas etapas. A primeira, a gente vai definir o gatilho, ou seja, o que vai acontecer para nos chamar a atenção que aquele risco ali está muito próximo de ocorrer. Um exemplo, se eu vou fazer um evento e esse evento é ao ar livre e chover é um problema, eu posso ter como gatilho a previsão do tempo, eu posso ter como gatilho observar o céu. E uma vez que eu vi que tem essa probabilidade de chuva, eu vou lá e eu já deixei, por exemplo, uma empresa salva, já deixei ela de aviso que eu poderia precisar, e aí eu vou lá e peço a tenda para fazer o meu evento coberto. Ou vejo outro lugar, enfim. Aí eu vou colocar o meu plano de ação em prática. Então, você vai ver o que pode estar acontecendo que vai te avisar que esse risco, ele tem uma probabilidade aí de acontecer, e aí você fazer algo para mitigar, neutralizar, aproveitar, enfim. Então, basicamente, o gatilho é o que vai acontecer ou o que precisa acontecer para você se preparar para esse risco. E a segunda etapa é justamente o plano de ação. O que você vai fazer, né? Para mitigar, neutralizar, aproveitar, enfim, esse risco. Ou seja, tem riscos que talvez você consiga neutralizar, tem risco que você vai ter que mitigar, ou seja, o efeito dele vai pegar de qualquer jeito no seu negócio, mas você consegue diminuir um pouco esse efeito. Tem risco, como eu falei, que às vezes pode ser positivo. Você pode pensar também nessas probabilidades. A gente acaba se focando mais no negativo, mas também se pode pensar nas probabilidades positivas e listando tudo isso. E aí classificando a categoria, depois o gatilho e o plano de ação, para você já ter tudo organizado. Então, você não vai precisar ficar pensando, analisando o risco quando ele acontecer, porque você já está pronto. Então, enquanto outras empresas vão parar para pensar no que fazer, você já sabe, você vai lá e só executa. Alguns outros exemplos, né? Digamos, o WhatsApp cair é uma coisa que às vezes a gente não tem como prever necessariamente, mas você pode já estar ali com outros canais de comunicação já prontos. Se você depende de contato com pessoas naquele período, já ter outros tipos de contatos para poder falar com essas pessoas, não ter só um canal de contato. Se, por exemplo, a sua internet de casa cair, você pode usar o seu 3G, 4G, ou você já ter aí um lugar em mente em que você possa estar indo para fazer sua reunião, para trabalhar, seja um coworking, seja um café. Então, você já ter mapeado isso para na hora não ter que ficar pensando muito. Você só faz, você só executa. Tá acontecendo a crise, a gente só executa. É muito mais fácil do que no momento da crise você ter que lidar com todo o aspecto emocional que a crise traz, mas ter que pensar em solução e executar. Então, assim, você já corta os males pela raiz e fica muito mais fácil. Outro exemplo, né? O cliente não pagou na data certa. Meu gatilho pode ser ele não ter me enviado um comprovante no dia, ou eu ter checado a conta e não ter entrado. E aí, o que eu faço? Eu posso, por exemplo, antecipar isso, eu posso lembrar ele da data de pagamento para evitar que esse risco aconteça. Eu posso mandar para ele uma mensagem, ligar, um e-mail,
lembrando do pagamento, posso tentar uma renegociação para ver se fica melhor para ele. Então, sim, você já vai se organizando e se planejando para isso. Se, por exemplo, você usa o Google Drive e o Google Drive dá problema, acontece alguma coisa, você pode estar fazendo um backup periódico dos seus arquivos. Você pode estar usando outras ferramentas em nuvem para também ter um backup de arquivos. E com isso, se alguma coisa acontecer, você ainda tem os seus arquivos salvos e você não perdeu tanta coisa. Às vezes você pode perder uma semana de trabalho, mas você salvou anos de trabalho. Então, você consegue também ir pensando nesses detalhes e até criando alguns processos para ajudarem com relação aos ciscos. Relembrando, o que você vai ter? Você vai ter os ciscos, que eles podem ter impactos positivos ou negativos, o impacto, a probabilidade, a categoria desse risco. Você vai ter o gatilho e o plano de ação ou planos de ação. Você pode ter mais de um plano, você pode ter várias tentativas ali, não precisa ser só uma atividade. Você pode ter várias, porque vai que uma não dá certo, você já tem outras coisas para testar. E aí, com isso, você está pronto para o que der e vier. Seu negócio estará pronto para qualquer coisa que aconteça. Mas lembre-se, podem acontecer ainda assim riscos que você não tinha visto. Mas como você já entendeu como funcionam os riscos, você já planejou vários riscos, você já parou para se dedicar a isso, fica até mais fácil quando um risco acontece de você tentar encontrar ali a solução e saber o que fazer, porque você já está criando essa mentalidade anti-caos. Então você já está sabendo lidar quando as coisas saem do controle sem ficar naquele desespero e sem travar. E me conta aí nos comentários, você já tinha parado para fazer uma análise de risco do seu negócio? E aproveita, se você ainda não deixou um like nesse vídeo, já deixa um like, já se inscreve no canal para não perder nenhum conteúdo de gestão e nos vemos em breve. Tchau, meu povo!